A paz de Cristo, queridos. É com alegria e com satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para abençoarmos as vidas de professores e alunos da EBD. Se você está chegando agora neste canal, seja muito bem-vindo, que Deus venha lhe abençoar. Eu peço aí que você venha se inscrever neste canal e ajude-nos a divulgá-lo, assim você também estará evangelizando, fazendo a obra do Senhor. Eu lembro que para você se comunicar conosco, nosso e-mail é ebd.estabelecendooreino@gmail.com. E nós estamos chegando ao final. Esta é a última pré-aula deste trimestre, onde nós falamos a respeito dos desafios da evangelização. E a gente foi confrontado, nós fomos confrontados pela palavra de Deus e com certeza nós pudemos crescer muito durante este trimestre. Eu quero lembrá-los que no próximo trimestre nós estaremos estudando esta revista, já está em nossas mãos, talvez você já tenha a sua aí, que é O Deus de Toda Provisão, Esperança e Sabedoria Divina para a Igreja em meio às crises. E o comentário aqui é do pastor Elienay Cabral. Eu já estive dando uma olhadinha e o comentário está muito bom. Vai ser um tema riquíssimo. Nós vamos crescer muito na graça e no conhecimento do Senhor Jesus através destas lições. Mas nós temos hoje a lição de número 13 deste terceiro trimestre de 2016, que é a evangelização integral nesta última hora. E o nosso texto áureo está em Marcos, capítulo 16, e o verso de número 20, que diz: E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. A verdade prática diz-nos: falemos de Cristo a todos, em todo tempo e lugar, por todos os meios. A leitura bíblica em classe está em Lucas, capítulo 24, versos 44 a 53. Antes de nós começarmos, eu quero chamar a sua atenção para esse título: a evangelização integral nesta última hora. É bom que você destaque o que é este termo, esta frase, última hora. Porque há muito tempo nós ouvimos falar que já é a última hora. Aliás, esta era a mensagem da igreja primitiva. Quando Paulo escreveu a Timóteo, ele já falou que era a última hora. Quando o apóstolo João escreveu a sua primeira epístola, no capítulo 2 e versículo 18, ele disse: filhinhos, é já a última hora. Mas já faz 2000 anos que eles escreveram isso. Então, o que é esta última hora? Pode ser que se levante esse questionamento. Então você precisa responder que a última hora é o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. É a última dispensação antes da plenitude dos tempos. Paulo, escrevendo na carta aos Efésios, ele divide as dispensações em três: dispensação do mistério, dispensação da graça e dispensação da plenitude dos tempos. Nós estamos na dispensação da graça. Não haverá outra antes da consumação de todas as coisas. Então, desde que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, este é o último tempo. E este tempo se encerra com a segunda vinda de Cristo. Por isso que é usado este termo no Novo Testamento e também na nossa lição de hoje. Esta última hora. Leve isso para a sua classe, amplie este leque de informações que com certeza vai enriquecer muito a sua aula. Chamo a sua atenção para o nosso texto áureo,
o final dele que diz, confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Os sinais, as maravilhas, os milagres, eles autenticam a pregação do Evangelho. Sobre isto, nós falamos na primeira pré-aula deste trimestre. Tinha esse versículo de Marcos 16 e 20, e nós falamos que os milagres de Jesus, as curas, as maravilhas, as ressurreições, tudo isto era para chamar a atenção para a mensagem do Evangelho. Ainda é assim, é desta maneira que o nosso Senhor Jesus trabalha. Só que, infelizmente, hoje, as pessoas elas preferem seguir os sinais, ao invés de seguir o Evangelho que os sinais estão mostrando. Então, é necessário que você passe isso para os seus alunos, dissemine isso, que os sinais seguem a pregação do Evangelho. Nós não andamos atrás de curas, maravilhas, mas estes sinais, eles seguem os que creem. É desta maneira que Jesus falou aos seus discípulos. Então, uma vez que você prega a mensagem genuína do Evangelho, uma vez que você está com a sua vida pautada nas mãos de Deus, na direção de Deus, e que você tenha a unção do Espírito Santo sobre você, os sinais os seguirão naturalmente. Porque os sinais, eles autenticam a pregação do Evangelho. Quando você fala que alguém aceitou a Jesus, que esta pessoa nasceu de novo, essa questão da regeneração, ela não é visível. Como que a gente vai poder ver uma pessoa nascendo de novo? Isso é algo espiritual, é nascer da água e do Espírito. Mas uma vez que uma pessoa que era coxo se levanta, uma pessoa que era cego passa a ver, este sinal, ele autentica a pregação do Evangelho. Leve isto para a sua classe também e vai aí enriquecer a sua aula. Agora eu quero abordar com vocês um pouquinho a respeito do nosso texto bíblico, que é Lucas capítulo 24, versículos 44 a 53, como eu já falei, e alguns desses versos eu quero explorar com vocês aqui. O primeiro deles, eu começo a entender aqui que a evangelização só pode ser integral se nós conhecermos o Evangelho completo, isto é, toda a Bíblia. Quando você está em Lucas capítulo 24, Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou também. E os seus discípulos estavam decepcionados com isso. Por quê? Porque eles não tinham a revelação do Espírito Santo. Eles passaram 3 anos e meio com o Senhor Jesus, ouviram as suas mensagens, os seus ensinamentos, e eles não entenderam que tudo isso era parte da profecia. O que acabara de acontecer em Jerusalém, que eles vinham murmurando, aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, era o cumprimento da profecia que o próprio Senhor Jesus já tinha revelado a eles. Mas os seus olhos estavam fechados, estavam tampados, e eles não conseguiram entender a mensagem do Senhor Jesus. Então Jesus vem até eles no caminho de Emaús, e Jesus começa a fazer o quê? Discorrer a respeito dele mesmo, de Jesus mesmo, na lei, nos salmos, nos profetas. Em todo o Antigo Testamento, Jesus começa a explicar para eles que falava única e exclusivamente dele. Então eu aprendo aqui que a evangelização ela só vai ser integral se eu tiver o Evangelho completo, ou seja, o Evangelho que está em toda a Bíblia. Porque o Evangelho não começa em Mateus e termina em João. Não, o Evangelho começa lá no Gênesis. E nós já falamos disso durante esses 3 meses. O Evangelho é anunciado lá nos primeiros capítulos de Gênesis. E o Evangelho continua sendo anunciado até o livro de Apocalipse, quando depois, na grande tribulação, os anjos anunciarão o Evangelho eterno. Então, este que era o problema dos discípulos. Eles não poderiam produzir uma evangelização integral, uma vez que eles não conheciam nem a Bíblia de forma integral.
E é isto que Jesus vem fazendo aqui no capítulo 24 de Lucas. Se você olhar o versículo 27, diz que Jesus explicou o que estava na lei, o que estava nos salmos e nos profetas. E no versículo 44, que nós estamos abordando, também diz que ele estava falando a respeito de tudo que estava na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, porque eles ainda não haviam compreendido. E o versículo 45 vai dizer que só então os seus abriu-lhes o entendimento. Ou seja, seus olhos ainda estavam fechados. Então, um grande problema para a evangelização integral é a falta de visão espiritual. Aquele que está disposto a fazer a obra da evangelização de forma integral, ele deve ter os seus olhos abertos, não os olhos naturais, mas ele deve ter a visão espiritual aberta. Porque Paulo diz, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé. Então, o nosso entendimento, a nossa visão espiritual, ela tem que estar aberta para nós produzirmos, pregarmos o Evangelho de forma integral. E o que é este Evangelho de forma integral? Você pode olhar comigo o versículo 47, que diz: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Duas coisas aqui. Primeiro, arrependimento. A humanidade precisa saber que é pecadora e que precisa se arrepender. Todo homem, toda mulher comete pecados. E ele não pode vencer o pecado sozinho. Não existe nada que ele possa fazer, nenhuma boa ação, nenhuma ação de caridade que ele vai fazer, vai tirar o pecado dele. Então, em primeiro lugar, os homens precisam saber, através de você, evangelista, que eles necessitam de arrependimento. Por que necessitam de arrependimento? Porque são pecadores. Porque pecam contra Deus. Estão separados de Deus, então precisam se arrepender. Essa é a primeira parte da mensagem integral. Em segundo lugar, você vai apresentar para eles a remissão dos pecados. Depois precisam saber, depois que eles sabem que são pecadores, agora eles precisam saber que há um meio deles vencerem o pecado. E qual é esse meio? Através do sangue de Jesus. Através do sangue de Jesus, eles são livres da culpa e ainda têm sobre si a justiça de Cristo. Então, aquela culpa que eles tinham por causa do pecado que eles cometiam, a partir do momento que eles reconhecem que são pecadores e aceitam o sangue de Cristo sobre si, que nascem de novo, este pecado já não é mais imputado a eles, porque o que é imputado a eles é a justiça de Cristo. Então, duas coisas fazem parte da evangelização integral. O arrependimento. Todos precisam saber que são pecadores e que precisam se arrepender. Em segundo lugar, eles precisam saber que há um meio de escape, que há um meio deles serem remidos deste pecado, que é através do sangue de Cristo, da obra completa de Cristo na cruz. E isto é algo glorioso, você pode explorar esse tema aí, esse versículo 47, e com certeza a sua aula vai ser abençoada. Olhando para o verso de número 48, diz assim: e dessas coisas sois vós testemunhas. E destas coisas sois vós testemunhas. O que me chama a atenção, eu já falei aqui em alguma pré-aula, é que a palavra testemunhas, ela vem da raiz da palavra mártir. Então, todo aquele que é uma testemunha é um mártir. E o que é um mártir? É uma pessoa que dá a vida pela sua fé. Então, quando lá em Atos, a Bíblia diz: ser-me-eis minhas testemunhas, sereis meus mártires. Vocês darão a vida pela sua fé.
Isso é um mártir. Então, os apóstolos na igreja primitiva, eles estavam dispostos a serem testemunhas de maneira completa. Se fosse preciso eles darem a vida pela sua fé, eles dariam. Então, eles entendiam o que era ser uma testemunha. E é interessante que a gente fala essa palavra com tanta naturalidade. Eu estou pronto a ser uma testemunha de Cristo. E a partir do momento que você sabe que testemunha é sinônima de mártir, será que eu e você continuamos querendo ser testemunhas de Cristo? Então, esse versículo 48, ele faz com que nós paramos um pouco e pensemos a respeito do evangelho que nós estamos vivendo e do evangelho que nós temos pregados. Dessas coisas, vocês que são discípulos, sois testemunhas, vocês são mártires. Vocês estarão, por essas coisas que você conhece, por esse evangelho que você tem, você estará pronto até a dar a sua vida por esta fé que você tem. Então é um tempo da gente parar e pensar que tipo de evangelho que a gente está pregando. Porque muitas vezes estamos pregando um evangelho fácil, falando para as pessoas: venham até Jesus, aceitem a Jesus e os seus problemas serão resolvidos. E não é este o evangelho que Cristo traz para nós. O evangelho aqui é: tome a cada dia a sua cruz, é renuncie-se a si mesmo, é no mundo tereis aflições. Este é o evangelho de Jesus Cristo. E nós, para pregarmos o evangelho integral, precisamos anunciar a Bíblia de forma integral. Verso 49: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Que promessa é essa? A promessa do Espírito Santo. Ele falou sobre isso lá em João. No último discurso dele, antes dele ir para a cruz, ele falou lá a respeito da promessa do Espírito Santo, do Paracletos, do Consolador. Ele falou: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou lhes enviar um Consolador. Vou lhes enviar o Paracletos, advogado. Vou lhes enviar o Espírito Santo. Então era esta promessa que ele se referia aqui. Eis que sobre vós envio a promessa do Espírito Santo. Por quê? Veja bem a parte final do versículo: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando o Espírito Santo viesse, ele estaria os revestindo de poder, de ousadia, para que eles pregassem o Evangelho de forma completa. Então eu aprendo aqui que a pregação só pode ser eficaz através do poder do Espírito Santo. Sem o poder do Espírito Santo não dá para sair. Sem o poder do Espírito Santo a gente não pode sair das quatro paredes da igreja. Nós não podemos sair da nossa cidade, não podemos sair da nossa casa, porque não há como evangelizar. Para nós termos uma vida reta, pautada diante da sociedade, um bom convívio familiar, nós precisamos ter o poder do Espírito Santo. Então, algo que eu estou convicto nos dias de hoje. Nós, que somos amantes das Escrituras, que gostamos de estudar teologia, gostamos de muita teoria, nós precisamos entender que na obra da evangelização, o que fala mais alto é o poder do Espírito Santo. Então a igreja precisa voltar a entender que precisa depender única e exclusivamente do poder do Espírito Santo. É bom estudar? É muito bom estudar. É bom conhecer a teoria? É muito bom. Mas a igreja precisa do poder do Espírito Santo ser revestida para que possa anunciar o Evangelho de forma integral. Integral, sinônimo de completo. Aqui na revista, a palavra integral, ela se refere à evangelização em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Ou seja,
O integral aqui, ele tem um sentido geográfico, de espaço. Mas eu aprendo aqui que, além de referir-se a toda a Terra, a palavra integral deve ser aplicada também ao indivíduo de forma completa, ou seja, espírito, alma e corpo. Além do integral se referir à minha rua, depois ao bairro, depois à cidade, ao estado, ao país e ao mundo, este é o sentido geográfico. Esta palavra evangelização integral, esta frase evangelização integral, ela precisa se referir também ao indivíduo todo, ao homem completo. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós, principalmente nós pentecostais, nós temos a mania de pregar um evangelho para o espírito e para a alma. Você precisa nascer de novo, você precisa se converter. Mas nós não pregamos um evangelho integral, porque às vezes aquela pessoa que nós estamos pregando é um alcoólatra que precisa se libertar do álcool. Aí a gente só diz para ele, você precisa aceitar Jesus. Mas nós não corremos atrás de uma clínica para que ele possa fazer um tratamento. Às vezes a pessoa que nós estamos pregando é um morador de rua. Vai resolver você falar para ele que Jesus salva? Ele precisa de um local para morar. Então, às vezes, você está pregando para alguém que está com uma enfermidade grave, não tem condições de tratamento. E aí você fala, eu vou orar por você, você precisa entregar sua vida a Jesus. Quando na verdade ele precisa fazer um tratamento completo. Precisa de ajuda financeira. Então, às vezes, nós pregamos um evangelho que é para o espírito e para a alma. E nós esquecemos que esta pessoa tem um corpo. Então, o integral aqui, eu gostaria de chamar a sua atenção para isso, ele se refere também à evangelização para o homem completo. O homem em espírito, alma e corpo. Esta é a evangelização integral. Você pode explorar esse ponto aí, que vai enriquecer muito a sua aula. Concluindo, eu digo que só teremos evangelização integral se tivermos um discipulado completo também. Isso está na lição. A partir do momento que a pessoa aceita Jesus através da sua pregação, não acabou aí não. Agora que o trabalho vai começar. A partir de agora você vai doutrinar esta pessoa. Você vai investir tempo. Você vai ter que pegar a sua Bíblia, dar uma Bíblia para essa família ou para essa pessoa. Você vai ter que sentar ali, abrir a Bíblia e ensinar as doutrinas básicas da palavra de Deus. Em primeiro lugar, a pessoa que recebeu a Jesus precisa ser doutrinada de forma completa. Conhecer os princípios elementares da palavra de Deus. Em segundo lugar, esta pessoa precisa ser integrada ao meio social que a igreja está inserida. E isso é uma coisa muito séria, porque o que a gente vê por aí nas denominações evangélicas é algo que a gente chama, de modo vulgar, de panelinhas. Panelinhas. Quando na verdade aquelas pessoas que aceitam Jesus, elas vêm ali com sede e aí elas não são integradas. E essas pessoas precisam ser integradas no corpo de Cristo. Porque se tiver panelinha, já não é corpo de Cristo. Então, em primeiro lugar, a pessoa é doutrinada. Depois ela é integrada ao corpo de Cristo. Os irmãos recebem essa pessoa com afeto, com amor, com carinho. E ele passa a se sentir parte integrante da família de Deus. Em último lugar, esta pessoa que já foi doutrinada, já foi integrada, ela precisa ser treinada. Ela precisa entender que assim como ela não conhecia o Evangelho, lá fora há muitas pessoas que também não conhecem. E ela precisa ser treinada para também ser um evangelizador. Então, nós não precisamos apenas ganhar as almas, nós precisamos ensinar, integrar e preparar essas pessoas para que elas também venham ganhar almas. E se a igreja do Senhor hoje fizesse isso, com certeza nós já estaríamos ganhando parte da nossa nação. Com certeza nós estaríamos em outro nível. O fato é que nós estamos ainda longe
de tudo aquilo que acabamos de dizer. Quando eu terminei esta lição, eu pude perceber que há uma diferença muito grande entre aquilo que está escrito e aquilo que se faz. E nós precisamos diminuir essa distância. Que esta seja a mensagem final desse trimestre. Que Deus abençoe a todos. Eu quero agradecer o carinho dos irmãos de todo o Brasil e até fora do Brasil, que têm mandado as suas mensagens, em particular o seu e-mail ou comentários aqui no YouTube mesmo. Eu quero lhes agradecer pelo carinho. Eu quero lembrar aos irmãos que nós estamos juntos. Temos o professor Juninho, meu amigo e companheiro. Vou deixar o link dele na descrição do vídeo. E demais companheiros aí de todo o Brasil, de blogs e outros meios de comunicação que têm divulgado o nosso trabalho aqui. Também vou deixar na descrição. Que Deus venha abençoar ricamente a todos e estaremos juntos no próximo trimestre. Amém.